Olá, sejam muito bem-vindos. Este é o SOS Convida, o seu programa semanal que leva até você e a sua família as dicas e orientações a respeito da saúde e também do bem-estar. E como prometido na semana passada, nós estamos aqui novamente com a doutora Maria Fernanda, endocrinologista, e nós vamos dar continuidade àquele tema tão importante e vamos falar sobre os tratamentos do diabetes. Maria Fernanda, muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Prazer mais uma vez conversar com você, principalmente agora nós vamos esclarecer para o pessoal aí sobre os tratamentos do diabetes. Isso aí, agradeço muito o convite. Nós aqui agradecemos e ficamos lisonjeados aqui com a sua presença. Maria Fernanda, em quais casos é necessária a aplicação de insulina? E são duas perguntas. Primeiro, em qual caso é necessário a aplicação da insulina e qual que é a finalidade dela? Tá. Então, a insulina sempre é o primeiro tratamento do diabético tipo 1. Como a gente falou na semana passada, o diabético tipo 1, ele sofre uma agressão no pâncreas de maneira que ele não produz insulina, nada. Então, a única forma de tratar o diabético tipo 1 é com insulina, tá? Então, a gente tem que repor, muitas vezes em múltiplas doses, 5 doses ao dia, muitas vezes, essa insulina que ele não produz mais. Ele deixa de produzir totalmente a insulina? No caso do diabético tipo 1, sim. O diabetes tipo 2, na maioria das vezes, no início, ele tem uma reserva ainda pancreática. Então, a gente consegue fazer um bom controle por muitos anos com remédios, os que a gente chama de antidiabéticos orais. Mas, em alguns casos, até mesmo diabetes tipo 2, de longa data, pode precisar do uso de insulina. E uma pergunta também muito importante é qual a diferença entre diabético e pré-diabético? Então, hoje a gente tem os critérios para diabetes, não sei se a gente vai abordar isso mais para frente, mas seriam 3 critérios principais. 2 glicemias acima de 126, uma hemoglobina glicada, que é uma média dos últimos 3 meses, acima de 6,5, e um teste de glicemia pós-destrozol, que é aquele açúcar que o paciente toma no laboratório, acima de 200. Então, se o paciente tem 2 desses critérios, ele já é classificado como diabético. O pré-diabetes é aquele paciente que tem uma glicemia entre 99 e 125. Então, ele não chegou ainda no 126 ou ele não completou esses 2 exames para fazer o diagnóstico, né, que é clínico, laboratorial, do diabetes realmente instalado. Então, ele passa por esses 3 exames? Sim, ele passa por esses 3 exames. O pré-diabético, ele não vai chegar em 126? Não vai chegar em 126, mas a gente tem por hábito fazer uma glicemia pós-destrozol. Porque muitas vezes um pré-diabético ali com uma glicose de 126, quando você sobrecarrega ele com o destrozol, ele realmente preenche um critério, ele faz uma glicemia acima de 200. Então, você correlaciona isso. Um pré-diabético é um candidato a fazer a complementação dos testes. Entendi. E eu gostaria que você falasse agora sobre os riscos de não tratar a diabetes e se ela pode desencadear outras doenças, doutora Maria Fernanda. Tá. Então, os riscos são muitos. Isso é uma coisa que eu gosto de alertar muito e falo muito isso no consultório. Por ser uma doença inicialmente silenciosa, o paciente ele acha que não tem nada. Fala, não, é uma glicosezinha alterada. Mas essa glicose alterada, ela já vai causando lesões na microvasculatura. Então, o que isso pode acarretar para o paciente? Infarto, AVC, a retinopatia diabética com até mesmo cegueira, alterações renais, que podem levar até mesmo a hemodiálise, e as famosas não cicatrização de feridas, o pé diabético. Então, mesmo que o paciente ainda não tenha um diabetes instalado, essas microalterações, elas vêm acontecendo anos e anos, lentamente no corpo de uma pessoa que não está metabolizando bem a glicose. E aí, por exemplo, a pessoa não sabe, é uma doença silenciosa, ela vai ter só aqueles sintomas que você falou na semana passada, boca seca, mesmo tomando muita água, muita vontade de urinar. E aí, como que ela vai saber que ela está com diabetes?
Esses sintomas, quando eles aparecem, eles são muito evidentes. Então, uma pessoa sente, meu corpo mudou. E o emagrecimento é um emagrecimento importante, em cerca de, a pessoa perde 10 quilos em 2 meses. Então, isso realmente não fica muito despercebido, não. A família nota, fala, ó, meu pai está urinando, está acordando muito para urinar, isso começa a incomodar a pessoa, né? O sono dela não está regular. Essa questão do emagrecimento preocupa, né? Muitas vezes as pessoas confundem até com câncer, vão fazer um exame pensando, nossa, será que eu estou com câncer? Porque eu emagreci 10 quilos em 2, 3 meses. E pode ser um dos sintomas do diabetes. Então, tem aí esses sintomas que vai alertar a Sim, pessoa. São sintomas que o paciente alerta e que os leva a procurar um médico. Então, geralmente não há tanto atraso assim no diagnóstico quando já é um diabetes. O pré-diabetes, ele fica às vezes anos ali sem sentir tanto e realmente pode... E pode evoluir para diabetes. Sim. Esse é o grande problema, o risco, porque, né? Porque se você intervém num pré-diabetes, com mudança de hábitos, emagrecimento, você consegue, muitas vezes, reverter, né, essa situação. E não vai precisar ficar tomando, talvez, a insulina, né? E vai evitar, por exemplo, hoje nós estamos tendo aí muitos casos de AVC, como você falou, é uma das doenças que pode desencadear, o diabetes pode desencadear um AVC. Por causa da lesão, né, microvascular nas artérias cerebrais, o AVC é uma das complicações do diabetes. E, doutora Maria Fernanda, por que o diabético ele tem uma demora na cicatrização das feridas, das lesões? Semelhante ao que a gente estava acabando de falar em relação às artérias do cérebro, as artérias dos membros inferiores, elas também são afetadas. E muitas vezes o diabetes, junto com o diabetes, ele tem uma dislipidemia. Então, essas artérias, elas são inflamadas e muitas vezes elas são obstruídas por placas de colesterol. Então, o sangue não chega de maneira adequada para fazer uma cicatrização. Então, por isso as feridas muitas vezes demoram mais a cicatrizar. Porque não tem a circulação ali do sangue. E outro fator que a gente chama atenção é que o diabético ele tem uma neuropatia do diabetes, ou seja, ele perde um pouco da sensibilidade. E essa neuropatia muitas vezes começa em membros inferiores. Então o paciente está usando um sapato apertado e não está sentindo que esse sapato está causando um machucado. Então desse machucado abre uma porta de entrada para alguma bactéria e ele já não leva sangue de maneira adequada, então onde a gente tem as complicações realmente da cicatrização do pé diabético, por exemplo, as úlceras, né, que são bastante comuns em diabéticos descontrolados. E isso que você falou é extremamente importante, a pessoa não sentir, pode levar, por exemplo, uma amputação? Exatamente. Então, como ela não sente, ela fica às vezes ali, ó, com aquele sapato apertando, apertando, apertando. E a gente tem também, é característico do diabetes, uma deformidade óssea, que a gente chama também de pé diabético. Então, além dele perder a sensibilidade, muitas vezes os dedos do pé começam a ficar em garra. Então, não é todo sapato que o paciente diabético deve usar. Hoje a gente tem linhas próprias de sapatos que fazem essa adaptação para que não ocorra o atrito e futuras lesões. Porque ele não sente? Não sente. E vai ficar ali ó, causando esse atrito, e ele aí não vai sentir. Ele não está sentindo dor, ele não está sentindo, aí a ferida abre, de uma fissura vem uma ferida, uma contaminação e os casos muitas vezes... né, infecção, falando de uma maneira entendível, se alastra, entre aspas. Aí fica resistente ao uso de antibióticos e aonde a solução é amputar, porque senão a infecção vai subindo para os outros membros. Exatamente. E o diabetes, ele tem cura, doutora Maria Fernanda? Bem, essa também é uma pergunta capciosa. O que a gente fala em relação a isso? O diabetes, ele tem remissão. Ou seja, se a gente tem um paciente diabético tipo 2 que está obeso, sedentário e com, né, a glicemia alterada, quando a gente reverte esses fatores de hábito de vida, muitas vezes a gente consegue com que a glicemia desse paciente volte ao normal. Ele não usa medicamento, só que o seu corpo tem um sinal de alerta ali. Uma vez que ele já chegou até lá, a gente tem que ficar alerta. Então, eu prefiro usar o termo remissão do que cura,
tá? Acho que seria talvez mais adequado. No diabético tipo 1, infelizmente a gente não tem essa situação. O que muitas vezes acontece é um período chamado de lua de mel. Logo após o diabetes ser diagnosticado, o primeiro a segundo ano, o paciente usa baixíssimas doses de insulina, que é o que o próprio nome diz, né? A lua de mel. Mas isso, a tendência depois é evoluir para o uso de múltiplas doses ao dia. De aumentar. Sim, mas o diabetes tipo 1, até o momento, apesar de tantos estudos em relação a transplante de células-tronco, ainda não podemos falar em cura. Nem remissão. No tipo 1 ainda não. Ainda não, infelizmente, né? Sim. Você falou sobre a insulina e existem outros tratamentos com diabetes? Sim, com certeza. Então, um diabetes inicial ou um pré-diabetes, muitas vezes a gente propõe até mudança de hábito, né? Muitas vezes o paciente chega um pouco resistente no consultório ao diagnóstico, fala, doutora, deixa eu tentar. Aí eu falo, um mês com uma alimentação balanceada, atividade física, vão perder peso aí, vão repetir esses exames. Aí eu vou mostrar para o paciente qual foi a tendência. Falou, apesar da gente ter perdido peso, a sua glicose continua alta ou até subiu um pouco. Então a gente tem que entrar com medicação. Mas já vi casos de pacientes que realmente mudaram o hábito, pararam de beber, emagreceram e realmente a glicose normalizou. Mas é aquilo que a gente fala, ele entrou talvez numa remissão. É um paciente que eu vou estar acompanhando essa glicemia dele. Entendi. E eu gostaria que você deixasse, você acabou de falar, mas frisasse mais agora no final do nosso programa, dicas para a prevenção do diabetes. A principal dica que eu dou são hábitos de vida. Tá? Então a gente falou aqui que o diabetes tipo 2, ele tem um caráter hereditário. Então muitas vezes a pessoa já pensa assim, minha mãe tem, meu pai tem, minha avó teve, eu vou ter. Não, você não vai ter, com certeza. O que vai determinar vai ser o seu estilo de vida. Então eu deixo como as principais dicas hábitos saudáveis, que incluem uma boa alimentação, uma prática de atividade física, dentro do possível, controle de estresse, que é o grande mal do século, né? Fatores como a insônia, que a gente consiga controlar um pouco esses fatores externos, tá? Então seriam as principais dicas que eu deixo para vocês. Qualidade de vida. Qualidade de vida. Muito obrigada mais uma vez, você abrilhantou o programa de hoje. Muito obrigada, foi maravilhoso pelas dicas. Eu tenho certeza que sanou muitas dúvidas das pessoas que estão em casa nos assistindo, Maria Fernanda. Que bom, muito obrigada. Estamos às ordens. E para vocês que nos acompanharam até aqui, eu e a doutora Maria Fernanda deixamos o nosso abraço. Até a próxima semana, um beijo, até lá, fique com Deus. Nós, da SOS do Câncer, entidade civil sem fins lucrativos com sede em Divinópolis, atuamos desde 2010 junto a famílias de diversas cidades do estado de Minas Gerais, amparando pacientes com câncer e crianças com enfermidades raras que apresentam dificuldades para realizar seus tratamentos, visando o seu bem-estar de sua família através de ações complementares. Nosso trabalho, por meio de uma equipe multiprofissional, engloba o apoio e a orientação social, além do fornecimento de fraldas, custeio de exames de urgência, medicamentos não ofertados pelo Sistema Único de Saúde, como sondas, coletores, suplementos alimentares, dietas nutricionais, empréstimos de cadeiras de rodas e cadeiras para banho. Contamos também com setores de ultrassonografia, de odontologia e de nutrição, auxiliando no tratamento, acompanhamento e prevenção de doenças. E sempre buscamos implementar ações para fomentar a conscientização sobre o câncer e outras enfermidades. Por isso, temos o programa SOS Convida, que conta com a participação de profissionais mais que qualificados para levar informações sobre saúde, bem-estar, direitos e qualidade de vida até você.
no conforto do seu lar. Realizamos ainda em nossa sede o encontro semanal de grupos de convivência por intermédio das oficinas da cidadania e de culinária, criando um ambiente de entretenimento, troca de experiências, empoderamento e apoio mútuo. E para aqueles pacientes que, em razão da enfermidade, encontram-se debilitados, para se deslocarem até a associação, nós vamos até eles, através do projeto Locomover para Atender. Nossa equipe realiza o serviço de atendimento domiciliar, garantindo assim auxílio integral ao assistido. Mas nós não paramos por aqui. Buscamos incessantemente a ampliação dos nossos serviços e, por isso, hoje possuímos o ônibus rosa, equipado com mamógrafo digital, que percorrerá todo o estado de Minas Gerais, oferecendo exames de mamografia de forma totalmente gratuita, pelo projeto Divas da Mama. Com isto, fica claro que o nosso desejo é amparar a população mineira, proporcionando alternativas capazes de minimizar os fatores que dificultam o acesso às famílias aos seus direitos básicos à saúde, estando sempre de portas abertas para voluntários, visitantes e novos colaboradores que, como nós, estejam comprometidos com esta causa tão nobre, a vida. Nossa missão: amparar adultos e crianças que convivem com o câncer, crianças e adolescentes com síndromes raras, oferecendo serviços socioassistenciais com eficiência e humanização.